A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos. Amém. Aqui é o pastor Newton César, da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis. Nós estamos aqui mais uma vez, nesta manhã abençoada por Deus, para ministrar a Escola Bíblica Dominical, que vai ser uma bênção nesta manhã. E já estamos aqui com os nossos alunos para aprender a palavra do Senhor. E já quero pedir também que o Senhor a tua vida. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração para nós iniciar a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, aqui estamos na tua presença para te agradecer, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter permitido nós estarmos aqui com vida para te louvar e te adorar. Deus abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela internet, que estarão participando também da Escola Bíblica Dominical. Deus, derrama as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, prepara o nosso coração para receber a tua palavra e fala conosco, usa cada um que estará te louvando e opera em nossas vidas, em nome de Jesus. E todos digam amém? Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Convidar o irmão Isaac e a irmã Sônia, que estarão louvando a Deus, que o primeiro louvou aqui. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Como na manhã.
Deus, né, meus irmãos? Que louvor maravilhoso, né? Nós temos que ser como Naamã, né? Adorar a Deus, louvar a Deus, independente das circunstâncias da nossa vida. Quero convidar agora também nossa irmã Maria Tessaro, que estará louvando a Deus com o louvor da harpa. E depois nós já vamos entrar na escola bíblica dominical, e no final da nossa lição, o nosso irmão Isaac, mas a irmã Sônia estará louvando mais outro louvor em nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Glória a Deus, né, meus irmãos? Maravilha. Glórias a Deus. Deus abençoe já a tua vida, você que está entrando agora para assistir a nossa live. É momento de aprender a palavra do Senhor, é momento de louvar e adorar a Deus. E todos esses louvores que foram entoados e cantados e louvados nesta manhã foram direcionados pelo Espírito Santo, porque a nossa lição desta manhã nos fala sobre a lição 8, culto cristão e a ceia do Senhor. E nada mais e nada menos, posso assim dizer, o mais importante da ceia do Senhor é nós lembrarmos
que um dia Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo. E nós, breve, nos encontraremos com esse Deus maravilhoso e toda tristeza, toda angústia vai desaparecer. Os irmãos, abram a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23 a 26, eu vou ler só. Vai até o versículo 34, tá? Para os irmãos acompanharem. Mas eu vou ler só do versículo 23 ao versículo de número 26, tá bom, meus irmãos? Então eu vou pedir aqui para os irmãos lerem cada um versículo. Não vai dar para todos ler, mas pelo menos 2 irmãos ler, né? Cada um lê um versículo, e eu vou ler o versículo de número 26 que diga. Quem pode ler para mim? Vem aqui próximo para ler. Quem já está preparado aí, vem aqui, meu mano. Lê para mim o versículo de número 23. Pode ler aqui do lado que aparece aqui. 23. Vai sair o som da voz da irmã. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo... Versículo 24, Natan, pode ler. Pode ler daí mesmo, 24. Isso. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em minha memória. Irmão Luiz, vem aqui mais próximo. Fica aqui pertinho, leia aqui. Pode ler agora. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, é meu sangue. Fazeis disso todas as vezes que beberes, em memórias de mim. Amém. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos repetir esse versículo 26, irmão, que é o textuário todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23. Poder sentar? Maravilha, né? Aí está a leitura bíblica da palavra do Senhor, meus irmãos. A verdade prática da nossa lição diz: a Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. Glórias a Deus. Então, nossa lição de hoje, ela é uma lição extraordinária, porque vai nos falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Glórias a Deus. A introdução da nossa lição diz assim: o mundanismo da igreja acabou afetando o culto, refletindo na adoração. 3 problemas principais surgiram na igreja em relação ao culto. Primeiro, a posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. E 3, o uso correto dos dons espirituais. Do capítulo 11 ao 14, Paulo trata desses 3 problemas da igreja de Corinto. Os 2 primeiros são tratados aqui no capítulo 11. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui aprender um pouquinho o que é a Santa Ceia do Senhor, os objetivos desta lição. Nós vamos aprender também sobre a posição da mulher, tá? Na igreja do Senhor também, tá? E algumas regras, algumas, posso dizer, diretrizes da palavra de Deus com respeito à mulher. E nós vamos aprender também sobre o uso correto dos dons espirituais, meus irmãos, tá? Nós vamos aprender essas 3 coisas importantes. Então tá. O primeiro ponto da nossa lição diz: o uso do véu, tá? Está dividido em 3 subpontos. O primeiro ponto: primeiro, extremos devem ser evitados. 2, homem e mulher. E 3, a mulher e o véu. Amém? Vocês vão aprender essas coisas aqui. Então, primeiro, o uso do véu. Diz assim: religiões refletiam o distorcido conceito da época
de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. E esse era o pano de fundo cultural da época em que Paulo chegou a Corinto. No entanto, esse bandeirante do reino de Deus chegou com uma mensagem nova, com as boas novas do Evangelho de Cristo e uma nova perspectiva para as mulheres. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. O Evangelho do reino e dos céus, pregado por Jesus, resgatou o valor e a dignidade da mulher. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, existiam alguns conceitos, algumas regras na época do Antigo Testamento entre os judeus daquela época e os religiosos com respeito à mulher. E nós vamos aprender que eles abusavam em alguns aspectos, alguns ensinamentos, possa assim ser mais claro para vocês nesta manhã, quais a liberdade que as mulheres tinham na sua época. E Paulo, ele vem sendo usado pelo Espírito Santo com uma sabedoria tremenda da parte de Deus, até porque Paulo, ele tinha os 9 dons espirituais. Ele tinha o dom de discernimento de espírito, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dons de maravilha, milagres, prodígios, ou seja, os 9 dons espirituais dados por Deus estavam na vida de Paulo. E Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele traz de ensinamento extraordinário, falando sobre a posição da mulher na igreja e na sociedade. Glórias a Deus. E assim desfaz muitos falsos ensinos daquela época que queriam prejudicar a liberdade cristã da mulher no reino de Deus e na sociedade e na igreja também. Então tá bom. Primeiro ponto diz assim, vamos ver isso aí então. Extremos devem ser evitados. 1 Coríntios 11, do 1 a 6. Sede meus imitadores, disse Paulo, como também eu sou de Cristo. Esse capítulo começa com o elogio de Paulo à igreja e o convite para que sejam imitadores de Cristo. A tradição era o ensino que Paulo recebeu de Deus, transmitiu à igreja e esta o guardou e observou. O que aconteceu com as mulheres de Corinto quando elas receberam as boas novas do Evangelho? A reação imediata foi abolir o uso do véu. Paulo, porém, exorta dizendo que se elas orassem e profetizassem sem o véu, desonrarão a própria cabeça. E se forem casadas, os próprios maridos. As mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo onde eram desprezadas para outro extremo, quebrando alguns paradigmas culturais, e com isso provocaram desordem no culto. O momento central da cerimônia de casamento romana era a colocação do véu sobre a noiva. O véu era o indicador social de que a mulher era casada. Já cortar o cabelo era uma punição que anunciava publicamente às esposas adúlteras e mulheres ligadas às práticas da prostituição. Entendam-me bem nesta manhã. Ela é uma lição bem complexa nesta manhã para vocês entenderem. A palavra de Deus que nós lemos aqui, ela está se referindo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, meus irmãos, ela foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele saía de cidade em cidade fundando igrejas. Por exemplo, Paulo passava aqui em Veranópolis, ganhava algumas pessoas para Jesus, abria a igreja, pegava um obreiro, colocava para cuidar daquela igreja, ele pegava e saía embora fora para outra cidade, por exemplo, Cotiporã, Fagundes, Vila Flores, Nova Bassano, Nova Araçá, Passo Fundo, Vista Alegre do Prata. Ou seja, Paulo,
ele abria a igreja, ganhava as almas para Jesus, colocava o obreiro e saía, tá? Mas a igreja foi crescendo, a igreja foi expandindo, a igreja foi prosperando. E a igreja de Corinto, essa igreja que Paulo fundou durante sua segunda viagem missionária, ela foi uma igreja que ela cresceu tremendamente, tá? Ela cresceu tanto na área de estrutura física, como também na área de estrutura espiritual. Para vocês terem uma ideia, na igreja de Corinto existia grandes pregadores. Na igreja de Corinto tinha homens obreiros valorosos, tinha cantores que cantavam também demais, tá? Tinha homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sim, tinha. Mas também, meus irmãos, na igreja de Corinto tinha homens e mulheres de Deus, tinha cantores, pregadores, obreiros, líderes. Era uma igreja próspera, de dons espirituais, mas a heresia, ela começou a invadir naquela igreja, tá? Os falsos ensinamentos, eles começaram a invadir na igreja de Corinto, e Paulo, como era o fundador daquela igreja, ele ficou preocupado, e ele começou a levar ensinamentos para aquela igreja, sobre algumas regras, algumas diretrizes, ensinamentos sobre comportamento dos cristãos daquela igreja. E agora nós estamos tratando sobre a mulher e o uso do véu. A mulher e o uso do véu. Naquela época, segundo a tradição judaica, eu vou explicar bem detalhado para vocês. Segundo a tradição judaica, a mulher, quando ela ia se casar, ela usava um véu na sua cabeça, tá? Usava um véu na sua cabeça, porque era sinal de que ela ia se esposar, ia pegar um esposo, ia casar, ia seguir a sua vida cristã na terra. Mas a Bíblia fala que quando aquelas mulheres que eram casadas iam para a igreja de Corinto, sentar no banco da igreja para ouvir a palavra de Deus, algumas delas usavam o véu na cabeça, e já outras não usavam o véu na cabeça, tá? E aí Paulo chega com ensinamento para aquelas irmãs, para aquelas mulheres que usavam o véu na cabeça. Algumas delas eram profetisas. Elas se levantavam no meio do culto que estava acontecendo na igreja de Corinto e profetizavam, tá? Com o véu na cabeça. Era uma norma, entenda-me bem, é muito complexa essa mensagem, eu estou explicando de maneira mais sucinta possível. Era uma norma naquela igreja de Corinto, uma igreja que cresceu, que prosperou, tá? E cada região tem suas normas. Era uma norma quando a mulher se levantava para profetizar no meio do culto. Por exemplo, a igreja que nossa está lotada, ela sentava no meio do culto, colocava, não tem um lenço aí não, né? Colocava um véu na cabeça, eu ia fazer a simulação para vocês. Ela colocava o véu na cabeça, tá? Olha ali, olha aqui, ó. Ah, mas isso aí, esse lenço aí, vão me xingar se botar esse lenço cor de rosa. Não, isso aí não, senão... Tá, irmãos? Só que o que acontece? Tá? Aquelas mulheres botavam o seu lenço na cabeça, o seu véu, que era um pano, tá? Mais ou menos que nem aquele branco ali da mesa ali, ó, aquele pequenininho, e elas se levantavam e profetizavam com aquele pano na cabeça, tá? Ó, o pessoal quer me fazer igual aqui, né? Eu não sei fazer aquele, mas era mais ou menos assim, meus irmãos, ó. Era assim, ó, tá? As mulheres usavam um véu na cabeça, era mais ou menos assim, ó. Vocês não vão se escandalizar aí, tá? Mas era assim, ó. Elas se levantavam, tá? Com esse pano aqui na cabeça, esse véu, e profetizavam, tá? Era um sinal de respeito naquela época. Obrigado, Natan, muito boa a explicação. Naquela época, elas se levantavam com aquele pano na cabeça, era um sinal de respeito, e profetizavam a mensagem de Deus para a igreja de Corinto, tá? Mas Paulo fala que era uma regra da igreja, mas também não quer dizer que era 100% certo, porque Paulo vem com um novo ensinamento, tá? Trazendo uma nova dimensão do Espírito Santo, de que também mesmo as pessoas que não usam o véu na cabeça, elas têm também a liberdade de se expressar, de pregar, de profetizar algo de Deus para a vida das pessoas. Era algo que pertencia aos paradigmas daquela cultura local, meus irmãos, tá? Então,
o que acontece? Alguns irmãos ali da igreja de Corinto, eles entravam, tá? Eles entravam ao extremo das regras. Se alguém se levantasse para profetizar sem o véu na cabeça, já tinha um monte de gente querendo apontar para aquelas mulheres, tá? Mas aí Paulo, ele vem usado pelo Espírito Santo e fala que era uma regra e uma tradição local daquela cidade. Não quer dizer que todo mundo tem que usar o véu na cabeça, que o certo é a mulher usar o véu na cabeça. Não, é uma regra, é uma tradição, entendam-me bem isto, daquela região, daquele local. E às vezes as pessoas, elas não conseguem entender isto. Por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, a gente tem que mergulhar, esmiuçar, né? Debulhar, tem que invadir ela para entender cada detalhezinho de cada assunto. E às vezes as pessoas não conseguem compreender, tá? Então, olha só, as mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo onde eram desprezadas para o outro extremo, quebrando alguns paradigmas culturais, e com isso provocaram desordem no culto. Olha que coisa tremenda, elas começaram, né, a entrar em uma situação bem complicada, tá, gente? O que aconteceu com as mulheres de Corinto, quando elas receberam as boas novas do Evangelho de Paulo, a reação imediata foi abolir o uso do véu, tá? O uso do véu. Paulo, porém, as exorta dizendo que se elas orassem e profetizassem sem o véu, desonrarão a própria cabeça se forem casadas. Ou seja, era uma regra daquela cidade, daquela igreja. Paulo diz assim, ó: se vocês, como é uma regra aqui na igreja de Corinto, profetizar sem o véu da cabeça, vocês estão desonrando o marido. Entendam-me bem? Era uma regra daquela igreja, daquele lugar, daquele local, tá? Porque o que acontece? Como era a regra na igreja de Corinto, olha como eu falei que é complexo o assunto. Como era uma regra da igreja de Corinto, elas tinham que usar o véu na cabeça, por obediência. Gostei da palavra aí, chegou no ponto ali. Por obediência à palavra de Deus e também aos esposos. Então, quando elas se levantavam para profetizar, o véu na cabeça, tá? E aí o que acontece? Algumas mulheres estavam desobedientes ali na igreja de Corinto. Elas começaram a profetizar, cantar, fazer tudo na igreja sem o véu na cabeça. E aí Paulo fala que elas estavam trazendo dissensões, briga, confusão na igreja de Corinto, porque como era a regra local, tradição local, elas tinham que andar segundo aquela tradição. Cada estado não tem uma tradição? Sim. Aqui os gaúchos têm a tradição de usar bombacha, semana farroupilha, tem a pincha, não tem nenhuma aqui, né? Tem outras coisas mais aí, né? Chimarrão, né? Chimarrão é a tradição do gaúcho, né? Café preto é a tradição lá do Maranhão. Não tem chimarrão, né? Então, meus irmãos, era a tradição daquela época, e elas estavam desobedecendo, então estavam fora da palavra de Deus. Então, existe estas exceções, dependendo da localidade e do local que a pessoa está, entendeu? Vamos para frente, tá? E o que acontece? Tem um detalhezinho que eu esqueci de explicar aqui. Por elas não estar usando o véu na hora de profetizar, tá? E de participar do culto, segundo a tradição daquela época, eu vou explicar isso aqui, tá? Segundo a tradição daquela época, uma mulher que ficava sem o véu na igreja, tá, de Corinto, ela era conhecida como prostituta e adúltera. Olha que coisa tremenda, né, meu irmão? Tá? Então era necessário, era diferenciado já as mulheres ali da igreja de Corinto. As que tinham a sua vida certinha, que eram casadas, né, que faziam as coisas de maneira certa, elas tinham que manter o véu como exemplo. Mas já aquelas que ficavam sem véu eram taxadas como prostitutas e adúlteras. Então, para vocês verem como era rígido a regra ali da igreja de Corinto, tá? Então, era isso que Paulo mandou uma mensagem para aquela igreja falando que eles tinham que fazer conforme, né, ali a tradição e conforme a igreja local, para que tudo ocorresse bem, sem confusão religiosa e também sem confusão e conflitos no meio da igreja, dos irmãos da igreja de Corinto. Então é bem complexo esse assunto aqui
mas era algo local daquela igreja ali e daquela cidade. Meus irmãos, vamos para frente, tá? Homem e mulher, ponto 2, 1 Coríntios 11, 7 a 12. No Senhor, disse Paulo, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Então, viu, irmãos? Paulo já entra com um ensinamento totalmente diferente da tradição de Corinto. A visão de Paulo, ela é uma visão expandida, uma visão global, uma visão universal do Evangelho de Cristo. Isso é muito lindo. E Paulo diz assim, ó: no Senhor, todavia, em Deus, aquele que está em Deus, nem a mulher é independente e nem o homem é independente. Ou seja, Paulo coloca a mulher e o homem no padrão igual, na igualdade, tá? Mas por que Paulo faz isto? Sim, o cabeça da casa. Segundo a Bíblia, sim, o homem é o cabeça da casa. Mas se o homem não tem cabeça, a mulher vai ter que formar a cabeça da casa. Mas o homem é o cabeça da casa. Os irmãos já deram risada, né? Depois eu vou apanhar depois de sair essa live. O homem é o cabeça da casa. A mulher não pode tomar a posição do homem. Mas se o homem não é o cabeça, a mulher vai ter que virar a cabeça da casa, né? Meus irmãos, estou brincando. O que acontece? O homem é o líder da casa, segundo a Bíblia, né? Deus colocou ele sobre posição de honra na casa, na família, como liderança. Mas Paulo coloca em igualdade, tá? A liberdade da mulher como a liberdade do homem, para expressar para a igreja de Corinto que todos têm valor diante de Deus da mesma forma, entendeu? É por isso que Paulo diz assim, ó: nem a mulher é totalmente independente e nem o homem também é totalmente independente, entendeu, meus queridos? Deus, ele sabe naquilo que ele fala ao nosso coração. Então Paulo estava dizendo o seguinte, uma linguagem mais clara: tanto a mulher como o homem, tá? Tanto o homem como a mulher, o sexo mais frágil, eles têm o mesmo valor diante de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Então o véu, olha só o que diz aqui, ó, o véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto. Olha só, me ouve agora eu vou tirar aquela duvidazinha da cabecinha de vocês. O véu representava duas coisas da igreja de Corinto, na cultura de Corinto. Primeiro, honradez. Entendeu agora? Por que elas tinham que usar o véu para participar do culto? Porque era sinal de honra daquela igreja, era a tradição daquela igreja. Então a mulher que participava do culto sem véu, ela era símbolo de desonra naquela localidade. Vocês viram como a Bíblia é interessante, irmãos? Né? Se a gente entrar nos detalhes dos versículos bíblicos, a gente vai entender a revelação bíblica como ela é extraordinária para a nossa vida. Então, era símbolo de honra, tá? E modéstia da mulher. 2, o segundo significado do véu na igreja de Corinto era o significado de submissão ao marido. Entendeu agora? Então por isso que Paulo diz, ó: vocês querem profetizar aqui dentro da igreja de Corinto? Profetizam, mas coloque o véu na cabeça. Coloca o véu na cabeça, tá? Deixa só o rosto aparecendo, cobre os cabelos, fica bem à vontade, tá? E profetiza, canta, faz o que quiser com o véu. Entendam-me bem, era uma regra, uma tradição, tá? Da igreja de Corinto. Não era uma tradição, uma regra universal, mundial, global, não. Era daquela época, daquela tradição, daquele local. Por exemplo, se a gente for olhar as tradições da nossa geração, dos países, vocês vão ver que tem várias tradições no mundo. Tem várias tradições no mundo. Tem várias maneiras de se adorar a Deus no mundo. Na África, quando as pessoas vão adorar a Deus, eles pulam, eles dançam. Já viram os vídeos? É dançando, pulando, chega, sobe a poeira. Na Escócia, os homens usam sábia. É complicado, né? Mas lá na Escócia, os homens usam saia. Então, dependendo da tradição, tá? A igreja ela vai ter uma forma diferente de estar servindo a Deus. Deus sabe como agir na vida de cada pessoa, né? Só que, por favor, não me venham de saia aqui no culto dos homens, né?
continuam usando calça, para a glória de Deus. Misericórdia. Eu gosto de brincar, tá, meus irmãos? Vocês que estão me assistindo aí, eu tenho aqui vários alunos aqui, tem mais de 10 alunos aqui, e eu estou aqui ensinando um pouquinho para eles aqui. Então, essas duas coisas eram importantes, tá? Essas duas coisas eram importantes ali, tá? Sobre a mulher, a mulher e o véu, tá? O véu representava essas duas culturas na cidade de Corinto. Primeiro, vamos lá, repita comigo. O véu representava duas coisas na cultura de Corinto. Primeiro, honradez, modéstia da mulher. Segundo, submissão ao seu marido. Obrigado. Então, meus irmãos, essas duas coisas representavam o véu ali da igreja de Corinto, tá? Nesse sentido, o véu era símbolo da dignidade, da modéstia feminina. Apenas as prostitutas e os sacerdotes e as sacerdotisas culturais dos cultos pagãos saíam ao público sem véu, ou participavam de cultos pagãos sem véu. Quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua ou em uma cerimônia pagã, ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando a si mesma, dando motivo para que a sua reputação fosse questionada. Agindo assim, ela também, se fosse casada, desonrava o seu marido. Uma mulher em Corinto, participando do culto público, sem o véu, seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje num culto com trajes mínimos. Você pode imaginar a reação. Isso provocaria escândalo e seria absolutamente inconveniente. A mulher tem espaço na igreja. Paulo fala que a mulher orava e profetizava na igreja. Elas exerciam um ministério de oração e a palavra na igreja. O véu protegia a reputação das mulheres solteiras e a honra no casamento das mulheres casadas. Amém? Então olha que tremendo, né, o ensinamento da palavra de Deus, né, meus irmãos? Então, quando uma mulher entrava ali na igreja de Corinto, né, sem o véu, tá, era como que se uma mulher entrasse aqui nos nossos dias, tá, para assistir um culto nosso, um culto aqui de domingo. Suponhamos que entra uma mulher aqui com um shortinho bem curtinho. Aí você bem claro para você, escola bíblica dominical, né? O short bem curto, aparecendo tudo, ou uma blusinha, tomara que caia, tá? Aí entra aqui, senta ali com as pernas tudo de fora, com as tetas tudo de fora. Tem mulheres que tem essas roupas assim, né? Tem umas blusas, tem uns buracos aqui, não sei se não já foi um buraco já aqui, já do outro lado já. E aí o que acontece? Uma mulher na igreja de Corinto sem véu era mais ou menos assim, entendeu? Uma mulher assim, nos nossos dias. Então não podia esta mulher, tá, ela profetizar, ela não podia cantar, ela não podia louvar, ela não podia adorar a Deus, porque ela ia ser discriminada no meio da igreja de Corinto. Eles não aceitavam. E com certeza, nós também como líderes, pastores, jamais. Eu vou dar oportunidade, enquanto for vivo, uma mulher de short cantar em cima do púlpito. Só se estiver meio fora da casinha, eu dou, né? Quando o senhor der a oportunidade, você já me chama o psicólogo, já pega o pastor Nilton, já leva o psicólogo e diz, ó, manda consultar esse homem que ele não está muito bem da cabeça. Porque pensa, irmãos, né? Era mais ou menos isso. Então uma mulher, ela anda nua, completamente nua, seminua, mostrando todas as partes do corpo. E aí isso era um escândalo para a igreja local nossa. Imagina a igreja de Corinto. Não precisava nem estar assim de short, ou de brusinha, tomara que caia. Bastava estar sem véu. Vocês entenderam como era pesada a doutrina lá, a tradição? Então se a mulher entrasse ali já, podia entrar até com uma roupa mais ou menos normal, mas sem o véu na cabeça, não vem com essa de profetizar não, que eu não aceito. Eles não aceitavam. Eram tratadas como o quê? Prostitutas, adúlteras e sacerdotisas a deuses pagãos. Olha que coisa tremenda, tá bom? Então, é uma realidade. Infelizmente, meus irmãos, hoje, em pleno século 21, tem igrejas, tá? Tem igrejas que você vai olhar, você acha na internet, você vai olhar,
está um escândalo, né? Pastores dirigindo culto de bermuda, pastores pregando, né? Cheio de um monte de brinco na orelha, pince na coisa, cada um com as suas igrejas, suas religiões, suas crenças. Será que isso está agradando a Deus? Com certeza não, meus irmãos. Tá? Pastores pregando de camisa no culto de domingo, lotado, camisa regata. Imagina eu estar pregando aqui no púlpito da igreja uma camisa regata. O que vocês iam me dizer? O pastor tá ficando louco? Então, tipo assim, ó, não tem lógica, meus irmãos. É uma desordem, o culto, nós estamos adorando quem? A Deus ou o homem? Uma falta de respeito. Deus podia até matar uma criatura dessa no púlpito. E a misericórdia de Deus é grande, Deus não mata. Tem igreja que vocês olham? Tem igreja, é ensinamento hoje, irmãos. Eu tenho que falar. Tá? Tem igreja que a mulher vai cantar em cima do púlpito de short. Tem. Não tem, pastor? Tem. Eu já vi. Tá? E se você não viu, até na internet tem igrejas aí que abriram com várias, porque tem igreja de tudo que é nome. De short no púlpito, de blusa, tomara que caia. Já vi cantando no púlpito. Sim, tem 10 igrejas. Mas aqui não. Aqui aí, enquanto nós estivermos servindo a Deus, adorando o nome do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, nós não vamos aceitar isso porque é uma falta de respeito à igreja e principalmente a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que quer reverência e santidade na sua casa. Beleza? Vamos ser bem claros, é uma escola dominical. Santidade não quer dizer que a pessoa tem a saia lá no pé e o cabelo aqui atrás. Não é isso, santidade. Tá? Santidade viveu a vida separada do pecado do mundo. É isso sim, o original da palavra santidade. Tá? Mas também não vamos extrapolar o negócio, né, meus irmãos? Vamos ter os detalhes, os cuidados, hein? Porque às vezes as pessoas querem também extrapolar a situação e aí para o líder, para o pastor local reverter a situação, é só a misericórdia de Deus. Tá? Só a misericórdia de Deus, tá? Então tá, vamos para frente. Quando faltar 5 minutos para as 10, vocês me avisam, tá? 10h30, desculpa, para 10h30. 5 para 10h30 me avisa, tá? Porque tá boa a lição, né? Mas eu vou terminar a série. Tão rápido. Meu Deus, a mulher e o véu, né? Já falei aqui, tá? Agora eu vou falar o segundo ponto ali, ó, da lição. A ceia do Senhor. Ordenança. Primeiro. Segundo, nós vamos falar sobre elementos e terceiro, significado. Ordenança, 1 Coríntios 11:25. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém, meus irmãos? Amém. Então é uma ordenância de Jesus. Ele está ordenando, fazer. Foi Jesus que falou. Esse versículo aqui foi direto de Jesus, ele que falou. Fazei todas as vezes em memória de mim. Eu não tenho nenhum cálice aqui, mas eu ia mostrar também uma simulação. Então o que acontece, meus irmãos? Jesus, tá? Ele manda nós participar da ceia em memória dele. Então quando você for participar da Santa Ceia do Senhor, tá? Que você pegar aquele cálicezinho de vinho e aquele pedacinho de pão que nós oramos, consagramos em nome do Senhor Jesus, você tem que fazer aquilo em memória de Jesus, não é na tua memória. Tá? Em memória de Jesus. Eu vou ensinar os irmãos aqui uns detalhezinhos aqui. Tá? Você pega o pão e você vai lembrar o quê? Quando você pega aquele pão, você vai lembrar que Jesus, ele disse que ele era o quê? O pão vivo que desceu do céu. Que simboliza a sua carne que foi moída pelos nossos pecados. O seu corpo que foi sacrificado por nós. Tá? Você vai lembrar do sacrifício, do preço, de tudo que ele fez por nós, da vida que ele entregou por nós. E aí você vai pegar aquele pão e vai comer, tá? Como símbolo espiritual para a tua vida espiritual. Entendeu? Você está fazendo memória de Deus, ou seja, vou ser mais claro, você vai fazer aquele momento de ceia, pegar aquele pão e aquele vinho e vai tomar e comer aquele pão pensando em Jesus, pensando em tudo que ele fez por ti, entendeu? Tem gente que pega o pão já e não sabe nem o que está pensando. É, na verdade, acontece ou não acontece? Por falta de ensinamento, né?
Mas vocês não vão me cobrar mais porque eu estou ensinando. Certo? Eu vou cobrar um churrasco de cada um de vocês no final de toda essa lição, porque vocês estão aprendendo muita coisa. Estou brincando, irmão. Eu gosto de brincar com você. Então, em memória de mim, do Senhor Jesus, tá? Pega o cálice de vinho. Eu vou fazer detalhado aqui a lição, irmão, tá? Eu gosto de estudar muito a lição. Pega o cálice, você vai tomar aquele suco, é um suco, tá? Nós pegamos um suco, mas nós consagramos e representa agora espiritualmente falando o sangue de Jesus. Meu Deus, tomar o sangue de Jesus, sim. É o sangue da nova aliança, tá? Que foi derramado para purificar os nossos pecados. Então você vai fazer também em memória de Jesus, ou seja, em gratidão a Ele. Tá? Você pode, enquanto você está comendo pão, bebendo cálice, você pode estar dizendo: Senhor, obrigado por ter morrido na cruz do Calvário, obrigado pelo teu sacrifício, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o teu sangue nos purificou de todo pecado. Aí você vai ter memória de tudo que Ele fez, vai lembrando tudo que Jesus fez por ti, pelo preço que Ele fez por ti na cruz do Calvário, e aí você vai participar daquele momento, e aquele cálice, aquele vinho e aquele pão, ele vai simbolizar algo muito lindo para a nossa vida, que é o sacrifício de Jesus, e vai também servir de alimento espiritual e fortalecimento espiritual para a nossa vida, meus irmãos, tá? Então, quando você for participar da ceia, não pegue o pão por acaso, tá? Quando o pastor dizer: ó, pega o pão, prepare-se para participar da ceia conosco, você vai começar a pensar: esse pão que simboliza, né, o corpo do meu mestre, simboliza a vida eterna, simboliza o preço, o sacrifício, tá? E aí você vai participar pensando em tudo isso. Às vezes a pessoa participa da ceia pensando na música de Zezé de Camargo e Luciano. Às vezes a pessoa pega o pão e o cálice e participa pensando em alguma coisa lá fora no mundo. A mente dele está fora, está lá no mundo, nos problemas da vida que às vezes nos aflige, né? Eu sei disso. Às vezes é tanto problema, tanta coisa que você principalmente não consegue ficar centralizado em uma coisa só. Mas tenta pelo menos na hora da Santa Ceia ficar focado no sacrifício de Jesus, tá? E ter memória de tudo que Ele fez por você. Amém? Então a ordem de Jesus, a ceia do Senhor é parte fundamental da liturgia do culto cristão. A ceia é uma das ordenâncias de Cristo, batismo e ceia. Mas vamos para frente. Elementos. E quando, 1 Coríntios 11, 23 e 25. E quando comiam, tomou o cálice, tomou Jesus o pão e abençoou. E partiu e lhe deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Ó, Jesus que diz: isto é o meu corpo. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Viu o que eu falei para vocês? O pão simboliza o corpo de Jesus, e o cálice de vinho simboliza o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que nos deu o perdão dos nossos pecados. Os elementos da ceia do Senhor são de grande importância para o estabelecimento da sua liturgia. Isto é, meu corpo. O pão representa o corpo do Senhor. Esse cálice da nova aliança é meu sangue. O vinho representa o sangue de Jesus. Eu vou fazer vocês aprenderem. Repita comigo. O pão simboliza o corpo de Jesus. O sangue simboliza o sangue de Jesus. Amém? Vocês vão gravar isso aí. Então, meus irmãos, é um fato curioso em relação ao vinho, é que se trata de uma confirmação do compromisso de noivado nos tempos bíblicos. Depois de pagar o dote, o jovem trazia o contrato de casamento, também chamado de pacto de aliança. E por último, era oferecido à noiva uma taça de vinho, como pacto de aliança. Se ela bebesse o vinho, estava aceitando o compromisso com o jovem. Simbolicamente, a ceia é o momento no qual a noiva, a igreja, celebra a aliança, ou seja,
o seu compromisso com o noivo. Olha que coisa linda, irmãos. Então, quando você participa da ceia e você toma o cálice do Senhor, quando você participa da ceia e você toma o cálice do Senhor, do vinho, tá? Segundo a tradição daquela época judaica também, quando você tomava o vinho no casamento da taça que a noiva dava, você estava assumindo um compromisso com a noiva. E vice-versa, quando a noiva também tomava o vinho da taça do noivo que ele dava, ela também estava assumindo um compromisso com o noivo, de que sempre estaria com ele, né? E esperando, aguardando ele. Ou seja, era um pacto de aliança, para ser mais claro. Então, quando nós, a igreja, comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos ali nos falando para Cristo assim, ó, simbolicamente. Nós temos um pacto com o Senhor e estamos esperando o Senhor voltar para arrebatar a tua igreja. Glórias a Deus. Então, que coisa linda, irmãos, isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Significado: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Devemos celebrar a ceia como um memorial no qual recordamos a vida e a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o significado que encontra embasamento bíblico para a sua aplicação. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? Então é isso, temos que ter isso em mente, tá? O significado da Santa Ceia do Senhor, temos que saber o que nós estamos fazendo, irmão. Nós não podemos fazer as coisas sem saber. Às vezes a gente faz as coisas por empolgação, porque o pastor manda, porque o pregador manda. Não, temos que saber cada detalhe. Eu entendo que às vezes os irmãos não sabem e acabam obedecendo. Não é errado também, tá? Agora vai ter um falso ensinador aí, né? Falso profeta, ensinando uma coisa errada e você não obedece. Então tem que ter cuidado. Então a ceia do Senhor, tá? Nós temos que ver o significado dela, tá? Que nós temos que fazer ela em memória de Cristo, memória da... Vamos assim, ó. Repita comigo assim, ó. Vou pedir vocês repetir, porque na escola dominical a gente aprende repetindo. A gente aprende muita coisa, tá? Repita comigo assim, ó. Devemos celebrar a ceia do Senhor. Devemos celebrar a ceia do Senhor como uma memória. Que recordamos a vida de Jesus, a morte e a ressurreição do nosso Mestre. Então, quando você fazer a ceia do Senhor, lembre-se disso. Você vai se lembrar da vida que Ele teve aqui, você vai se lembrar da morte dele, do sacrifício dele, e vai se lembrar também que também Ele ressuscitou. Amém? Amém. Olha como é lindo. Vamos lá para o ponto 3, está quase terminando. Meu Deus, falta 5 minutos, 7, né? Falta 6. Tá. Então já vamos terminar. A festa da salvação. A ceia é uma das ordenanças do Senhor Jesus, por isso ela regulamenta, ela é regularmente celebrada na igreja. A ceia é a festa da salvação e do perdão. Vejamos algumas recomendações para participar da ceia do Senhor. Então repita comigo: a ceia é a festa da salvação e do perdão para a igreja. E que coisa linda. Então por isso que quando você vê o pastor dizendo assim, ó, o maior culto para mim é o culto de Santa Ceia. O maior culto para mim é o culto de Santa Ceia. Por que os pastores dizem isso? Porque é uma festa de celebração pela salvação que Cristo nos deu e pelo perdão. Amém? Amém. Morrendo na cruz do Calvário. Primeiro, vamos ver aqui alguns pontos interessantes. Examine a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Após explicar sobre esses elementos, o significado é a importância da ceia do Senhor a Paulo, exortar o povo de Corinto a examinar-se a si mesmo antes de participar da cerimônia. Então, irmãos, participar da ceia do Senhor não pode ser em qualquer jeito, irmãos. Participar da ceia do Senhor não pode ser de qualquer jeito. Às vezes as pessoas querem participar de qualquer jeito. Imagina se fica bonito, tá? Estava acontecendo na igreja de Corinto, tá?
tinha pessoas com a vida toda errada, tá? E participavam da ceia do Senhor. Está errado, meus irmãos. Você está atraindo maldição para a tua vida. Ah, mas por que o pastor não proíbe? Meus irmãos, nós não podemos proibir. Nós vamos dizer assim, ó, examine, nós falamos isso em todos os cultos. Examine um homem a si mesmo, e toma o pão e beba o cálice do Senhor. As pessoas querem às vezes mostrar santidade tomando a ceia do Senhor de qualquer forma. Está errado, está atraindo maldição para a sua vida. Tá? Tem que estar em comunhão com Deus, com a vida certa com Deus. Tá? Em todos os aspectos, a gente tem que estar com a nossa vida certa com Deus. Mas tem várias situações, irmãos, que a gente vê, a gente anuncia, ó, se você vê que não está preparado, não tome, você não vai morrer por não tomar ceia durante 1 ano, 2, 3, 4 anos, não. A ceia não salva ninguém. Tem gente que acha que a Santa Ceia salva, para com isso. A Santa Ceia não salva ninguém. Não salva pregador, não salva cantor, não salva pastor, obreiro, não. A Santa Ceia do Senhor é um ato de celebração pela salvação e pelo perdão do nosso pecado. Mas para participar, temos que estar com a nossa vida santa preparada diante do Senhor. Ah não, eu não quero demonstrar para a igreja, tá, que eu não estou muito bem, então eu vou pegar o pão assim mesmo e vou tomar. Está errado. Se você vê que não está bem, veio brigado com a mulher aqui na igreja, não toma. Entendeu? Não casou ainda, não toma a ceia também do Senhor. Está só juntado, amigado, amontoado, me diz o gaúcho. Não toma a ceia do Senhor. Ainda não é membro da igreja, não toma ainda do Senhor. Tem igrejas aí que dão para qualquer um, até um mendigo que entrar na igreja, eles dão a ceia. Tem. Só que com a gente aqui não, meus irmãos. Então vamos ter esse cuidado, esse detalhe, meus irmãos. Não é falta de ensinamento. Se era falta de ensinamento, peça para todas as pessoas assistir esse vídeo, que é só sobre isso, né? Que nós estamos falando. Então, as pessoas às vezes querem tomar, porque não querem mostrar que está errado uma coisa ou outra. Não é pecado você não tomar a ceia, você achar que está pecando, não. Você vai pedir misericórdia para Deus, vai pedir a compaixão de Deus, e ó Deus, eu não estou me sentindo muito bem preparado. Tem pessoas que às vezes não estão se sentindo bem, houve uma discussão, uma coisa ou outra, não se pedir perdão antes de vir para a igreja, não quero tomar ceia, beleza? Só que não pode tomar isso como regra também. Toda vez que discutir com o marido, com a mulher, não vai tomar ceia, vai ficar 1 ano sem tomar ceia, porque você vai querer discutir 1 dia antes da ceia. Não, tem que ter cuidado também. É um caso e outro, é uma exceção à situação. Que as pessoas às vezes não têm essa visão panorâmica dessa situação e acabam entrando em conflitos, né, em situações que estão atraindo maldição para a sua vida. Tá? Chega aqui na igreja, é culto de ceia, não está se sentindo muito bem, tem algum detalhezinho que não está muito bem, chama o pastor, chama a gente, diz, ó pastor, faz uma oração por nós aqui, só para a gente participar da ceia. Pronto, está resolvido. Não precisa carregar, entendeu? Uma cruz das costas daqui até Cotiporã. Não, chama o pastor, nós vamos orar ali em nome de Jesus, pedir a misericórdia, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você vai participar da ceia. Mas se você ainda não está preparado, espere um momento. Porque a ceia do Senhor, repito, a ceia do Senhor não salva ninguém. Não leva ninguém para o céu. Me mostra onde é que está escrito isso aí. Não tem? Eu já li a Bíblia 6 vezes quase. Não tem escrito isso aí. Eu quero ver quem vai achar aí. Não tem? É um ato para os salvos. Uma cerimônia para os salvos. Mas tem gente que às vezes quer esconder o negócio aí. Tapar o sol com a peneira. Então temos que ter cuidado, meus irmãos. Temos que ter cuidado. Então participe da ceia de uma maneira certa, uma maneira correta, tá? Para o nome do Senhor ser glorificado, tá? Examine o homem a si mesmo, disse o Senhor Jesus e Paulo. Temos que examinar se eu estou bem com Deus, se não estou, tá? Agora tomar só para agradar os outros e para só não mostrar para os outros que você não está bem, está errando. Discernir o significado, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha só, temos que discernir o que nós estamos fazendo, que negócio é esse?
Não, não, estou comendo esse pão aqui que simboliza o sacrifício de Jesus. Mas vou beber esse vinho aqui, simboliza o sangue de Jesus, a morte dele, a vida dele, a ressurreição dele. Tem que discernir, irmãos. Senão a gente manda você morder uma pedra, você morder uma pedra também. Estou brincando com meus alunos aqui, né? Estou com vários alunos ilustres aqui. Mas depois eles vão ensinar também aqui junto aqui. Então, tem que discernir. Porque quem não discerne, come e bebe para sua própria condenação. A ceia da nova aliança teve origem por ocasião da Páscoa, mas não era a Páscoa antiga aliança. A Páscoa era apenas uma pálida figura que viria. Tá, irmãos? Então temos que discernir. Tá? Olha só, que eu quero um detalhezinho, tá? Já estou acabando já a lição. Tá? Os irmãos me perdoam, já estou terminando. Para entendermos isto, é necessário estudar o termo traduzido como indignamente. Significa, literalmente, não se arrepender. Ou seja, quem toma a ceia do Senhor sem discernir ela, o objetivo dela, tá? Significa que essa pessoa ela não se arrependeu dos seus pecados, daquilo que a pessoa tem feito, e ela toma de qualquer jeito. E não é assim. Atrai maldição para a pessoa. Então temos que discernir, a ser algo importante, algo sério. Simboliza a morte e o sacrifício de Jesus. Então, se eu não estou muito bem, eu não vou atrair maldição para mim, eu vou segurar, vou pedir oração antes, uma reconciliação antes, e beleza. Ninguém vai morrer por isso. Tá? Várias vezes, muitas vezes antes de ser pastor, antes de eu tomar a Santa Ceia, às vezes eu não estava me sentindo muito bem, eu chegava para o pastor e dizia: pastor, ora por mim aí, eu quero tomar a ceia do Senhor para mim ficar 100% aqui, bem para hora. Ele orava por mim na secretaria, depois eu vinha tomar a ceia e ia em paz para casa. Agora, se tomar a ceia e sair com a consciência pesando no meio da rua, é uma guerra. Tá? 3, para terminar, anunciar a volta do Senhor. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos sempre lembrar que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Nós vamos sempre lembrar que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e que grandes coisas Deus há de fazer por nós. Amém? Repita comigo agora para terminar. Se coloca todos de pé, que já terminamos aqui. Nós vamos cantar um louvor mais aqui, depois podemos cantar um louvor, daí vamos embora. Repita comigo assim, a ceia é uma ordenança do Senhor, como um memorial da sua morte, ressurreição. Além disso, ela anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Sente só um minutinho, porque eu quero ouvir mais esse louvor aqui. Tá, irmãos? Já vamos só dar a bênção final, tá? E orar por você agradecendo. Fique firme na presença do Senhor. Fica mais próximo. Glória a Deus, aleluia. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome
Oramos a Deus, meus irmãos, se coloquem de pé para nós encerrar esta lição. Obrigado pela tua participação. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família nesta manhã. Oramos a Deus nesta manhã. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, aqui estamos na tua presença para te agradecer, meu Deus, por esta lição, por esta palavra, por tudo que nós temos aprendido nesta manhã, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que estão assistindo pela live. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa todas as pessoas que estarão assistindo esta live, e assim, meu Deus, que nós possamos cada vez mais ter o bom entendimento da ceia do Senhor, e assim aprender a tua palavra. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa este irmão, esta irmã, abençoa esta pessoa, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a tua igreja, em nome de Jesus. A vitória é tua, e todos digam amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. A nossa próxima lição é a lição de número 9, que diz: os dons espirituais unindo a igreja. Glórias a Deus, é o objetivo dos dons espirituais. Hoje à noite, às 19 horas, nosso grande abençoado culto aqui. Deus te abençoe, um bom dia e um bom almoço a todos.